Seria ingênuo dizer que tudo começou com um sonho, mas a verdade é que aquilo já vinha de muito antes de eu sequer nascer. Se você não acredita em bruxaria, talvez ache que está imune a ela. Mas acredite, a bruxaria não precisa da sua fé para existir. Eu sei disso porque vivi na pele. Minha família e eu moramos no mesmo apartamento desde que nasci. Minhas duas irmãs têm uma diferença de 3 anos entre elas, mas para mim, a diferença é de 12. Digamos que fui uma criança inesperada, e minha pobre irmã Gisele teve que compartilhar o quarto comigo. Melissa, a mais velha, era a única que tinha um quarto só dela, um privilégio raro naquele apartamento. O lugar tinha uma distribuição estranha, e o quarto de Melissa parecia estar isolado do resto da casa. Para chegar até lá, não bastava seguir pelo corredor como nos outros cômodos. Era necessário atravessar a sala, passar pela pequena sala de jantar, cruzar a cozinha e sair por uma porta que levava a um corredor de 3 metros ao ar livre. Só então se chegava àquele quarto. O único inconveniente era a ausência de um banheiro completo. Todas as manhãs, Melissa precisava cruzar o frio para usar o banheiro que todos nós compartilhávamos. Suponho que não se importava, contanto que pudesse desfrutar da sua independência. Ela tinha 26 anos quando decidiu morar com 2 amigas. E finalmente, Gisele e eu teríamos nossos próprios quartos. Deixaram que Gisele escolhesse, e ela preferiu ficar no que sempre dividimos. Então, coube a mim ocupar o quarto afastado do resto do apartamento. A princípio, pensei que teria paz e silêncio, mas estava muito enganada. Todas as noites, antes de dormir, eu ouvia algo. Parecia vir do apartamento de baixo, um som baixo, ritmado, como se alguém estivesse batendo levemente no teto, tentando me acordar. Certa noite, intrigada, escrevi para Melissa perguntando se ela já ouvira algo assim. Talvez tivesse sido um admirador secreto de seu passado, alguém obcecado o suficiente para permanecer ali mesmo depois de sua partida. Melissa sempre atraiu pessoas desse tipo. Ela é bonita, muito bonita. Há algo em sua personalidade que sempre a envolveu em uma aura magnética. Uma fila de pretendentes, alguns quase obsessivos. Não me surpreenderia se um deles ainda rondasse por ali, sem saber que ela já havia ido embora. O som continuou por alguns minutos, depois parou. Ou talvez eu tenha simplesmente adormecido, deixando que ele se dissolvesse nos meus sonhos. E que sonhos foram aqueles? Vi uma mulher sorrindo debaixo da cama, a cabeça saindo lentamente da escuridão. No sonho, eu me via deitada e aquela figura espreitava por baixo do colchão. Nada acontecia além disso. Ela estava lá, imóvel, observando. Eu não podia me mexer, não podia acordar, não podia fechar os olhos. Aquela imagem estava simplesmente gravada na minha mente. Despertei às 6 da manhã, suando frio. O som de uma mensagem no celular me arrancou daquele pesadelo maldito. Era Melissa, respondendo que nunca ouvira nada assim enquanto morava ali. Naquela manhã, senti como se algo tivesse drenado minhas forças. Eu estava fraca, minhas pernas pareciam moles. Minha família riu quando contei sobre o que tinha acontecido. Para eles, eu só estava assustada por dormir tão afastada dos outros. Mas eu sabia que era mais do que isso. Depois que todos saíram, deitei na cama de Gisele e dormi profundamente. Quando acordei, senti-me melhor, como se finalmente tivesse descansado de verdade. Mas então, ouvi de novo. Dessa vez, não vinha do apartamento de baixo. O som estava dentro da nossa casa. O ruído vinha da cozinha, do piso da cozinha. Meu coração acelerou. Era como se aquilo se movesse, se espalhasse, tentando chamar minha atenção, me levar de volta para aquele quarto. Aproximei-me da porta, lutando contra um impulso estranho de abri-la e espiar. Mas uma voz dentro da minha cabeça gritou: "Saia daqui, você está em perigo." Sem pensar 2 vezes,
Saí de casa e pedi um carro por aplicativo para ir até a casa do meu tio Francisco. Ele e seu namorado, Lúcio, são algumas das pessoas em quem mais confio. Quando cheguei, pedi apenas para ficar lá por alguns dias. Eles aceitaram sem questionar. Eu esperava que o tempo longe resolvesse o problema. Mas não resolveu, porque eu continuei ouvindo o som. Mesmo a 4 quilômetros de distância, deitada na casa do meu tio, ele ainda estava lá. Foi então que Lúcio decidiu voltar comigo para investigar. E naquela manhã de sábado, pisando de novo naquele apartamento, nós dois ouvimos o som juntos. Dessa vez, não vinha do apartamento de baixo, não vinha da cozinha. O som vinha debaixo da minha cama. Lúcio ajoelhou-se, ergueu o colchão e olhou. Seu rosto empalideceu. Julie, liga para o seu tio. Peça para ele trazer minha amiga. Agora. Saí apressada para ligar e quando voltei, Lúcio estava na cozinha preparando café, sem dizer uma palavra. Algo o tinha assustado, mas ele não queria me contar. Quando meu tio chegou, trouxe uma mulher com ele. Ela era jovem, cheia de tatuagens e cabelos vermelhos brilhantes. Seu olhar era tranquilo, mas havia algo de intenso nele. Ela e Lúcio ficaram sozinhos na casa enquanto meu tio me levou para um shopping. Horas depois, nos encontramos novamente fora do apartamento. A mulher segurava um saco plástico preto. Deixaram um morto para vocês. Minha respiração parou. Acho que era para afastar uma mulher de um homem casado. Mas o que mandaram foi algo muito forte. Algo para matar. Talvez até pior. Ficamos em choque. Tentamos imaginar quem poderia ser o verdadeiro alvo. Melissa? Alguém que morou ali antes? Era possível que aquela coisa estivesse adormecida por décadas, esperando por alguém sensível o bastante para perceber sua presença? A mulher olhou para mim e disse calmamente: Não importa se você não acredita em bruxaria. A bruxaria acredita em você. Ela explicou que minhas irmãs não tinham sentido nada porque não podiam ver. Mas eu ouvi desde o primeiro dia. Então, ela levou aquele saco para longe. Caminhou sozinha para dentro das árvores. E nós apenas observamos enquanto desaparecia na floresta. Desde aquela noite, nunca mais ouvi o som. Ele desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu. Hoje, escrevo esta história do mesmo quarto onde tudo aconteceu. O mesmo espaço que me aterrorizou noite após noite. Mas há uma coisa que jamais faço. Não guardo nada debaixo da cama. E, principalmente, nunca olho para lá. Era uma noite quente e abafada em Manaus, quando decidi registrar este relato. Algo que vivi há 3 anos com minha ex-namorada e que, até hoje, me faz questionar tudo o que acredito sobre o desconhecido. Sempre fomos um casal inquieto, que adorava explorar novos lugares e viver experiências inusitadas. Desde simples passeios pela cidade, até viagens e trilhas meticulosamente planejadas. Mas às vezes, o melhor plano era simplesmente não ter um. Como naquele sábado em que, sem nada em mente, olhei para minha namorada e sugeri: que tal irmos até a floresta? Só nós dois, um piquenique improvisado, alguns salgadinhos e um refrigerante. Ela sorriu e topou. Era esse tipo de aventura espontânea que nos unia. O lugar escolhido era uma parte isolada da floresta que eu conhecia graças a um amigo que passava muito tempo por lá. Apesar do isolamento, algumas casas ficavam relativamente próximas, o que nos dava uma falsa sensação de segurança. O suficiente para não nos sentirmos completamente afastados da civilização, mas ainda assim envoltos pelo mistério da mata. Chegamos por volta das 3 da tarde, caminhando até um pequeno descampado cercado por árvores imponentes. O sol filtrava-se pelas copas,
criando sombras alongadas que se moviam ao ritmo do vento. O ambiente era tranquilo, quase acolhedor. Espalhamos o lençol sobre o chão úmido e começamos a lanchar, imersos na conversa. Foi então que percebemos a presença de um senhor que surgiu do nada. Um homem idoso, de roupa simples e olhar avaliador. Boa tarde, jovens. Não estão fazendo nada de errado, certo? Swing, disse ele com um tom meio sério. De jeito nenhum, senhor. Só estamos comendo e conversando, respondi, tentando soar despreocupado. O velho assentiu lentamente. É que às vezes alguns jovens vêm aqui para beber e fazer coisas ruins. Essa parte da floresta não leva a lugar nenhum. Ninguém passa por aqui. Após essa advertência, ele simplesmente virou as costas e se afastou entre as árvores, deixando-nos com uma leve inquietação no ar. Por um instante, trocamos olhares, mas decidimos ignorar o desconforto. Afinal, estávamos ali apenas para relaxar. Deitamos no lençol, olhando para o céu tingido de dourado pelo entardecer. Foi nesse momento que senti algo, um arrepio na espinha, uma sensação de peso no ar. Era algo que já havia experimentado antes. Um aviso silencioso que sempre antecedia eventos inexplicáveis. Tentei afastar o pressentimento, atribuí-lo ao encontro estranho com o velho, mas meus olhos foram atraídos para um ponto específico na mata. Não para o entorno, mas para algo exato, algo que parecia chamar minha atenção. Atrás de nós, por entre os troncos retorcidos, havia uma árvore não muito espessa, talvez com 20 centímetros de diâmetro. Pequena demais para ocultar uma pessoa, e, no entanto, um rosto espiava por trás dela. Meu sangue gelou. A pele daquela coisa era rosada, um tom avermelhado e irritado, como alguém que passou tempo demais sob o sol escaldante. O rosto estava parcialmente escondido, mas os olhos escuros estavam cravados em nós. A criatura não piscava, apenas nos observava, imóvel. Minha respiração se acelerou. Quanto tempo aquilo estava ali? Desde quando nos vigiava em silêncio? Minha namorada percebeu minha mudança de expressão e seguiu meu olhar. Quando viu o que eu via, soltou um sussurro trêmulo e agarrou meu braço com força. Seu corpo inteiro tremia. O que é isso? Trênia, ela perguntou. Não soube responder. Não tinha ideia do que estava diante de nós, mas sabia que não devíamos ficar ali. Pegue seu telefone. Se prepare para correr, murmurei. Assim que falei, aquela coisa se moveu. Não de uma forma natural, mas como se deslizasse para trás, ocultando-se totalmente atrás do tronco fino. O detalhe que me fez gelar o sangue foi que a árvore era pequena demais para esconder qualquer pessoa, muito menos algo com um rosto humano. A adrenalina tomou conta de mim. Levantei-me num salto. Fique atenta. Se isso correr para outra parte, me avise. No fundo, ainda queria acreditar que fosse uma criança curiosa, alguém brincando de espiar. Mas sabia que não era. Dei alguns passos hesitantes em direção à árvore. O silêncio pesava sobre nós como um véu sufocante. Meu coração martelava contra o peito quando cheguei perto o suficiente para olhar atrás do tronco. Não havia nada. Nada. Nem folhas reviradas, nem pegadas na terra fofa. Nada se moveu. Minha namorada observava de longe, petrificada. Seus olhos arregalados confirmavam que ela também não tinha visto nada sair dali. Sem pensar duas vezes, voltei para ela, peguei nossas coisas e começamos a correr. A trilha era difícil, o chão escorregadio, mas não paramos. Eu tentava manter a aparência de controle para que ela não entrasse em pânico, mas por dentro estava tomado pelo terror. Só paramos ao chegar às casas próximas. Finalmente podíamos ver outras pessoas, ouvir sons humanos. Nos olhamos, os rostos banhados de suor, os olhos arregalados, respirando pesadamente. Já não precisávamos fingir que não estávamos assustados. O medo estava estampado em nossos rostos. O que vimos naquela floresta
Nunca encontrei uma explicação. Em Manaus existem muitas lendas. Falam de bolas de fogo que dançam na mata, de espíritos antigos, de assombrações que perseguem os desavisados. Mas nada se parecia com o que vimos. Nada como aquele rosto avermelhado que nos espreitava, imóvel, por trás de uma árvore pequena demais para esconder qualquer coisa. A floresta guarda segredos. E, naquela tarde, tivemos a sensação de que um deles nos encontrou. A noite engolia a estrada diante de nós. Um asfalto sem fim que cortava o deserto, como uma cicatriz negra. Meu pai e eu viajávamos em silêncio. Apenas o ronco do motor e a narração arrastada de um programa de crimes reais preenchiam o vazio ao nosso redor. Era tarde, ou talvez cedo demais, e a escuridão do deserto mexicano parecia mais espessa do que o normal. Partimos às 2 da manhã, uma decisão que agora me parecia errada, mas não havia volta. Nosso destino era o aeroporto de uma cidade vizinha para buscar meu irmão mais novo e seus amigos, que chegariam ao amanhecer. Eu dirigia, sentindo-me surpreendentemente alerta, tendo dormido o dia inteiro. O tráfego era praticamente inexistente. Apenas alguns caminhões e ônibus surgiam esporadicamente, como fantasmas solitários deslizando pelo asfalto. Meu pai estava ao meu lado, perdido em pensamentos. Tudo parecia normal, até que de repente ele gritou: "Freia! Agora!" Minha reação foi lenta, minha mente tentando entender o motivo do pânico. Meu coração disparou quando olhei para a frente. A estrada estava coberta de vísceras e partes de animais mutilados. Pisei no freio com cautela, evitando um acidente, mas o que vi fez meu estômago revirar. Havia patas, cabeças, pedaços de couro e ossos espalhados por metros e metros. O cheiro metálico de sangue pairava no ar. O asfalto brilhava úmido sob os faróis do carro, manchado de algo que eu preferia não saber o que era. "O que diabos aconteceu aqui?" murmurei, tentando controlar o tremor na minha voz. Meu pai, médico experiente, observava os restos com um olhar clínico. Após alguns instantes, disse algo que me gelou a espinha. "Isso não foi um acidente. As extremidades foram arrancadas, não esmagadas. Isso foi feito de propósito." Engoli em seco. Um animal? Um ataque brutal de algum predador? Mas que criatura poderia causar algo assim? Não havia ursos na região, nem lobos. Apenas pequenos roedores e insetos. Nenhum animal deveria ser capaz de despedaçar várias vacas dessa forma. Enquanto tentava traçar um caminho para contornar o massacre, meus olhos captaram algo na beira da estrada. O sangue no meu corpo gelou. Entre a vegetação alta, uma silhueta esquelética me observava. A criatura tinha membros longos e finos, dobrados de maneira estranha. Seu rosto, se é que podia ser chamado assim, não parecia humano nem completamente animal, mas os olhos brilhantes como brasas gélidas, perfuravam a escuridão, fixos em mim e em meu pai. Meu corpo paralisou. Não consegui desviar o olhar. Um arrepio cortou minha espinha como uma lâmina fria. A criatura não se moveu, apenas nos observava. "Acelera!" gritou meu pai, despertando-me do transe. Sem hesitar, pisei fundo no acelerador. O carro avançou, esmagando pedaços de carne e ossos sob os pneus. O motor rugiu e a estrada se tornou um borrão ao meu redor. O que era aquela coisa? O que acabávamos de ver? "Você viu aquilo, pai?" Minha voz era um fio de som, quase inaudível. Ele demorou a responder. Quando o fez, sua voz era fria, assustada. "Vi, e tenho certeza de que foi aquilo que fez isso com os animais." A viagem até o aeroporto foi envolta em um silêncio pesado. Meu pai e eu não ousávamos falar sobre o que vimos. E quando encontramos meu irmão e seus amigos, não contamos nada. O sol nascera,
dissipando a escuridão e, com ela, parte do terror da noite anterior. Tentamos nos convencer de que tudo ficaria bem. Na viagem de volta à luz do dia, o cenário era diferente. O local onde vimos os restos dos animais estava limpo, mas havia manchas de sangue ressecado no asfalto. 2 carros da polícia estavam parados ali. Meu pai pediu que eu encostasse o carro. Desceu e foi falar com um dos oficiais. Do carro, observei seu semblante mudar, sua expressão se tornar sombria. Quando voltou, sua boca estava tensa, os olhos cheios de algo que me fez sentir um calafrio. "O que houve?" perguntei. Ele hesitou antes de responder. Encontraram um carro abandonado na beira da estrada. O motorista sumiu. Todos os pertences estavam lá, mas ele não. Meu irmão e seus amigos trocaram olhares confusos, mas meu pai e eu entendemos tudo, sem precisar dizer uma palavra. A coisa que vimos naquela noite levou alguém. Os jornais noticiaram o desaparecimento e buscas foram feitas, mas o jovem nunca foi encontrado. Meu pai e eu nunca falamos sobre o que vimos. Quem acreditaria em nós? Talvez tivéssemos salvado uma vida se falássemos. Talvez tivéssemos sido ridicularizados. Nunca saberemos. As noites seguintes foram inquietas. Eu via a criatura em meus sonhos, seus olhos brilhantes me perfurando como faróis na escuridão. Sentia sua presença quando dirigia sozinho, como se estivesse sempre à espreita, à margem de cada estrada deserta. Meses depois, ouvi falar de outros desaparecimentos na mesma estrada. Sempre o mesmo padrão: carros abandonados, pertences intactos, motoristas sumidos. Comecei a pesquisar, vasculhando jornais antigos, fóruns obscuros da internet, até que encontrei relatos similares em diferentes partes do México. Pessoas que viram olhos brilhantes na escuridão, que sentiram algo os observando nas estradas desertas e que fugiram por um fio de cabelo. Havia algo lá fora, algo que caçava no silêncio da noite. Então, uma noite, recebi uma ligação inesperada, um número desconhecido. Atendi e do outro lado da linha, uma voz trêmula sussurrou: "Eu vi o que vocês viram." Meu coração disparou. "Quem é você?" perguntei, mas a ligação caiu antes que eu obtivesse uma resposta. Desde então, sempre que passo por estradas desertas, sinto aqueles olhos sobre mim. Me pergunto quantas outras pessoas viram o que eu vi. Quantas desapareceram sem deixar vestígios? E se algum dia essa coisa resolver me buscar também?